E aí, gente, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre formas nominais do verbo, tá? Mas como assim, professora? A senhora falou que os nomes e os verbos, eles se diferenciam no quesito estrutura, tá? Como que a senhora está falando agora que existem formas nominais do verbo, né? Então, vamos ver isso na prática. Coloque na página 30 do livro de vocês e lá tá dizendo assim, ó. Tem um quadradinho amarelo, né, no livro de vocês, e ele está dizendo assim: as formas verbais que não apresentam alteração nas flexões de modo, de tempo, de número e pessoa são chamados, né, recebem o nome de formas nominais. Só que aí nós vamos perceber que existem, sim, formas flexionáveis desses verbos. Esses verbos, em alguns casos, eles sim se flexionam, tá? Então, qual é o primeiro, né? Qual é o primeiro verbo aí, né? Qual é a primeira forma nominal que a gente vai encontrar? É o infinitivo, tá? Então, a primeira forma nominal que a gente vai encontrar é o infinitivo. Por que ele é chamado assim, né? Por que ele é chamado de infinitivo? Justamente porque ele dá essa ideia de infinito. Ele traz essa ideia de infinito, tá? Em que sentido, né? No sentido mesmo de temporalidade, certo? O infinitivo, ele não traz essa ideia de tempo, tá? Ele é uma coisa, uma ideia de infinito mesmo, tá? Por exemplo, amar é o maior dos sentimentos. O das ações, né? Amar é o maior dos sentimentos, né? O amor, né? Melhor dizendo, né? É o maior dos prazeres da vida. Que aí eu poderia colocar, né? Amor, né? É o maior dos sentimentos, dos prazeres da vida, tá? Bom, aí no livro de vocês está dizendo assim: o infinitivo aproxima-se da função do substantivo. Ah, professora, então ele vai assumir a função de um substantivo, é por isso que ele é uma forma nominal, certo? Sim, ele vai assumir a função de um substantivo. E a gente sabe que os substantivos representam os nomes, né? Vai assumir a função de um substantivo, certo? Bom, e expressando também uma ideia de ação, tá? Expressa uma ideia de ação, beleza? Então, são aqueles verbos, né, que tem como desinência o AR, o ER, o IR e o OR, né? Cantar, comer, dormir. Ninguém aguenta mais fazer isso, né? Comer, dormir, repor. Se a gente for lá no dicionário, a gente vai encontrar essa forma no infinitivo, né? Se a gente for pesquisar verbos no dicionário, a gente vai encontrar essa forma no infinitivo. Beleza? Bom, já anotando aqui, né? Qualquer coisa vocês podem até voltar o vídeo. Bom, lembrando que, tá? Esses verbos, eles podem ser flexionados sim, tá? Como assim, professora? Há casos em que esse verbo vai ser flexionado, tá? Por exemplo, né? Nós temos aí o infinitivo fora de uma locução verbal, porque normalmente quando ele aparece, né, quando ele aparece nessa forma em AR, OR e R, ele está dentro de uma locução verbal, tá? O infinitivo fora da locução verbal com o sujeito, que a gente chama de sujeito léxico, né, o pronome, né, quando o pronome aparece na situação, que estiver na frase, né. Então, a gente tem, por exemplo, né, olha a frase, ó. Estudamos
Esse é um exemplo, né? Estudamos para vencer na vida, né? Para vencer na vida. Aqui eu tenho uma forma dele sem estar flexionado, né? Estudamos para vencer na vida. Agora, se eu acrescento aqui, né, um pronome, né, para acompanhar esse verbo, aí automaticamente eu tenho que flexionar esse verbo, tá? Então ele vai acompanhar a pessoa desse pronome, tá? Se eu estou dizendo aqui estudamos, então é o quê? Um nós, né? Nós estudamos. Então, ó, a frase, na verdade, né, vai ficar assim: estudamos para nós. Aí sim eu vou ter que flexionar esse verbo. Para nós vencermos na vida. Eu não tenho como dizer, né, e aí a gente tá se equivocando, né, um equívoco. Eu não tenho como dizer, estudamos para nós vencer na vida. A gente não fala assim, a gente estuda para nós vencer. Não, a gente tem que obrigatoriamente flexionar o verbo no infinitivo. Olha aí o caso aí que o verbo no infinitivo está flexionado, tá? Bom, então nós temos, tirando essa ideia, né? Aqui eu dei um exemplo para vocês, que é possível sim que o infinitivo se flexione, certo? Ele não vai vir somente naquela forma, né, na forma dele mesmo, com a terminação em AR, ER, OR e IR, tá? Mas quando ele não é flexionado, né, normalmente quando eu tenho uma locução verbal. Professor, o que é locução verbal, né? Quando ele vem acompanhado de um outro verbo e serve como verbo auxiliar, né? Olha aí o exemplo, ó. Como ousas levantar, olha aí, né? Calúnia contra mim. Calúnia contra mim. Como ousas levantar calúnia contra mim, né? Olha aqui a locução verbal aqui, ó. Ousas levantar, ó, os dois verbos, né? Aqui eu tenho um verbo que está flexionável e o verbo no infinitivo. No infinitivo não flexionado. Tá? Por quê? Porque é uma locução verbal. Ousas levantar, certo? Aí, nesse caso, ele não se flexiona, ele mantém a forma dele original, tá? Nos verbos deixar, deixa eu apagar de novo. Ó. Quando eu tenho os verbos deixar, mandar e fazer. Ó, os verbos. Deixar, mandar e fazer. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Mandou-lhe entregar esta carta. Mandou-lhe entregar esta carta. Ó, verbo mandar, ó, mandou-lhe, acompanhado do verbo mandar, ele vai estar na forma dele original do infinitivo. Mandou-lhe entregar, não flexionado, né? Como eu disse, eu havia dito, né? Ou a ilustre frase, né? A frase de Jesus, né? A frase, uma das frases mais famosas, né, dele: deixai vir a mim as criancinhas. Ó, deixai vir, né? Deixar é o verbo deixar. Deixai vir a mim, tá vendo? Casos de locução, né? Deixai vir a mim as criancinhas.
Fazei-os parar. O verbo fazer aí, ó. Fazei-os parar. Beleza? Show? Bom, então qual é a outra forma nominal que nós temos aí? Acompanhe no livro. O particípio. A segunda forma é o particípio. Nossa, professora, o particípio aproxima-se da função de um adjetivo, né? Como nós temos, ao passo que o infinitivo assume uma função de substantivo, o particípio assume uma função de adjetivo. E por que o particípio ele não é flexionado, gente? É flexionado sim. Se nós temos, por exemplo, né? Se ele assume uma função de adjetivo, certo? Ele vai acompanhar o nome. Se o nome estiver, o que normalmente o adjetivo faz, né? O adjetivo ele não se flexiona de acordo com o substantivo. Ora, se eu disser assim, ó, criança amada, né? Criança amada. Olha aqui, não está se flexionando em gênero com criança, né? Criança a gente fala a criança, né? A criança amada. Se fosse o menino, né? O menino amado. Olha a flexão aqui, tá? Se eu dissesse assim, as crianças, isso aqui não flexionaria em número também? Ó, as crianças amadas, os meninos amados. Então, claro, sim, flexiona-se sim, tá bom? Que justamente assumem um papel, né, uma função de adjetivo, certo? Aproxima-se da função de adjetivo, ó. Aproxima-se da função de adjetivo, certo? Que indica uma ideia, já concluída, né? Uma ideia já concluída. Ideia já concluída. Se eu digo assim, leite fervido, o leite já ferveu, né? Então é uma ideia concluída, certo? Então, ó, eles têm, né, na sua forma original,